Olá, bom dia. Vamos estudar mais um tópico da nossa lição. Você já fez sua oração, eu já fiz a minha, né? Então vamos iniciar. Vamos abrir nossas lições na página 19, né? No terceiro tópico tem o tema: o que significa entristecer o Espírito Santo? Mas antes de iniciarmos aqui, vamos relembrar o texto para nossa memorização, né? Que está lá em Efésios 4:30, que diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Amém? Então, a pergunta A do terceiro tópico nos diz: que atitude específica entristece o Espírito Santo? Está lá em Hebreus 10:26 e 27, e lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 10 e 11. Vamos ler para vermos, né, o que a palavra de Deus nos diz. Lá em Hebreus diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. E lá em 2 Tessalonicenses nos diz: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então, qual a atitude específica, né? Então, são várias atitudes, né? Uma delas é mentir. De uma vez que você conhece a verdade e volta agora a cometer aquelas mesmas coisas que você fazia antes de conhecer a mensagem eterna. Então, tudo isso entristece o Espírito Santo. E aqui na nota diz que o pecado contra o Espírito Santo significa é atribuir intencionalmente a obra do Espírito Santo a Satanás. Por exemplo, suponha que alguém tenha testemunhado a obra especial do Espírito de Deus. E essa pessoa tem provas conclusivas de que essa atuação está em harmonia com as Escrituras e o Espírito testemunha com o Espírito dela, que tal obra vem de Deus. E contudo, cai em tentação. Então, orgulho, autossuficiência ou algum outro traço maligno a controla, né? Então, desse modo, ao rejeitar todas as evidências do caráter divino daquela obra, a pessoa declara que o evento na qual havia reconhecido a atuação do poder do Espírito Santo, na verdade, foi fruto do poder de Satanás. E diz que é pelo Espírito que Deus opera no coração humano. E quando as pessoas intencionalmente rejeitam o Espírito, declaram que vem de Satanás e corta o canal que Deus estava usando para se comunicar com elas. Então, é dessa maneira, né? A pergunta B, vamos ver o que nos diz. Como alguém comete intencionalmente um pecado? É possível evitar essa situação? Vamos ver o que está lá em Provérbios 28:13 e em Hebreus 3:15. Diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E a B diz: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provação. Quando fazemos o quê? Quando confessamos os nossos pecados, né? Nós alcançamos o quê? Misericórdia. Amém? A pergunta C nos diz assim: quais são os resultados dessa condição? Provérbios 28:9, Mateus 12:45 e 2 Pedro 2:20 a 22. Lá em Provérbios diz que o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E lá em Mateus nos diz que então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. São últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. E lá em 2 Pedro nos diz: porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo,
desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveu-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Aí a pergunta diz: quais são os resultados da condição? Quando nós não fazemos o quê? Quando nós encobrimos, né, nossos pecados. Aí nós vimos aqui a pergunta, né? Quais são os resultados? É que os que desviam os ouvidos de ouvir a palavra de Deus, até a sua oração será abominável. Então é um caso bem complicado que se deve ser bem pensado, né? Porque é melhor olhar para Cristo, confessar nossos pecados e alcançar a misericórdia dele. A santificação, tá aqui na nota, né? Diz que é uma obra diária. Ninguém se engane com a crença de que Deus o perdoará e abençoará enquanto estiver pisoteando um único requisito divino. Então, ninguém pense que vai receber bênçãos se estiver pisoteando a lei de Deus. Ninguém pisoteia a palavra de Deus e agora recebe bênção, né? Então, que nós venhamos ficar atento para isso. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã.